Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 21 da Panini. Esse exemplar aqui, que começa a queda dos mutantes, na verdade conta ela quase toda, fica faltando só a última edição, pelo menos a parte que é dos X-Men do crossover. Vou explicar tudo isso para vocês no nosso review sem spoilers. Inclusive já vou explicando, pelo menos essa questão do review sem spoiler. Aqui no canal Fator X, toda vez que sai uma mensal dos X-Men, do Wolverine, algo ligado ao universo mutante, a revista sai num vídeo em duas partes. Primeiro, o review sem spoilers, para você saber quantas páginas tem, o que eu achei da revista, o que ela encaderna, né, o que tem aqui dentro, qual a sua importância para a cronologia, seu preço, e depois o resumo completo. Para quem acompanha as histórias dos X-Men, só aqui pelo canal Fator X. Para quem compra a revista, mas quer ver o resumo para entender melhor o que acabou de ler, ver uma referência, um ponto ali no passado dos mutantes que foi citado na história. Então, o vídeo sempre tem duas partes. Você encontra a minutagem no comentário fixado, bem aqui embaixo, para poder escolher. Você vai ver o review sem spoilers, você vai ver o resumo completo, você vai ver os dois porque não liga para spoilers ou já comprou a revista. Então, fica aqui para você poder conferir. É só clicar e ir para a parte que você desejar. Antes de passar a primeira parte, você pode ajudar o canal Fator X adquirindo a revista, se você gostar do review, pelo link que está aqui na descrição, esse link da Amazon, da comissão aqui para o canal. Você também pode completar sua coleção comprando números para trás, números para frente. Todos os links estão aqui embaixo e no final tem um link genérico, que o que você escolher na aba aberta por esse link, também da comissão aqui para o canal Fator X, mas são links que já estão com as palavras-chave X-Men e Wolverine para direcionar você para o que você deve estar procurando ao ver esse vídeo. Você também consegue contribuir com a gente via Pix, através desse QR Code que eu deixo aqui do lado, ou da minha chave Pix, que é o primeiro item aqui da descrição. Clicando no botão Seja Membro, você também pode contribuir com o canal mensalmente e ainda assistir os vídeos de maneira antecipada. E por fim, se nada disso for possível a você, não tem problema. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Isso ajuda pra caramba também. Se puder, faz um comentário, manda para um amigo, ajuda mais um pouquinho. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 21 da Panini. A Saga dos X-Men número 21 tem 144 páginas, reúne as edições Uncanny X-Men 223, 224, 225 e 226 e Incredible Hulk de 1968, no volume de 1968, número 340, que é uma história ligada à queda dos mutantes, ali os X-Men no caminho para Dallas vão se encontrar com o Incrível Hulk. Bom, gente, aqui está praticamente toda a participação dos X-Men em A Queda dos Mutantes, só que é uma história bem independente de você ler o número 20, onde estava o prelúdio todo, em 3 edições de Uncanny X-Men. Vai remeter à perda dos poderes por tempestade, que você encontra lá nos primeiros números da saga dos X-Men, a relação dela com Forge, e até a Guerra dos Espectros. Então, a saga dos X-Men de 4 a 6 ali também é importante de você ler para entender o que tem aqui. Ou então procurar os vídeos aqui do canal e ver o resumo completo, ficar a par de tudo. E a Queda dos Mutantes, como eu disse, não está completa aqui. A última edição da participação dos X-Men no crossover está no próximo número 22, que já começa os antecedentes da saga Inferno e a famosa fase da Austrália, que é muito legal. Essa é uma revista difícil de se vender sozinha. E o que eu falei que eu ia explicar na abertura é que A Queda dos Mutantes é sim um crossover, um evento tríplice de toda a franquia, né? Na época também existia a revista Novos Mutantes e X-Factor. Só que diferente de Massacre de Mutantes e de Inferno, que vai vir depois, a Queda dos Mutantes não é interligada. Então os X-Men estão enfrentando o adversário aqui nessas páginas. O X-Factor está enfrentando o Apocalipse na sua revista mensal. E os Novos Mutantes estão enfrentando a direita. E tudo isso chama a Queda dos Mutantes. E tudo isso vai ser importante para o cânone da raça mutante, das equipes todas que são de mutantes do universo Marvel. Mas aqui está só o arco dos X-Men porque ele não se interliga, ele não faz relação com o que está acontecendo com o X-Factor lutando contra o Apocalipse. Não faz relação do que está acontecendo com os Novos Mutantes lá na ilha do Dr. Moreau contra a direita. Então você não precisa de nenhuma dessas edições para entender o que está aqui em A Queda dos Mutantes. Só que recentemente, não tão recentemente, aí tem já uns 5 anos, talvez um pouco mais, a Panini lançou um encadernado bem completo, que tem os 3 títulos. Então, se você já tivesse encadernado de A Queda dos Mutantes, que é em 3 volumes, inclusive, você não precisaria substituir o seu por A Saga dos X-Men. Na verdade, se você substituísse, você estaria perdendo edições. Uma situação na qual eu vou me encontrar quando alcançar Inferno. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, porque no caso de A Queda dos Mutantes eu não tenho. Eu já substituí algumas revistas minhas. Foi o caso de Vingadores vs X-Men e Vingadores vs Quarteto Fantástico. Eu tinha um encadernado só que tinha os dois, fora de ordem. E saiu agora em A Saga dos X-Men e a minha estava um pouco danificada, tudo mais. Eu preferi comprar o da saga, mas agora em Inferno eu não sei o que eu vou fazer. Agora você está acompanhando a saga dos X-Men? Já tem A Queda dos Mutantes?
Aí tem que decidir. Quer que a coleção fique incompleta? Porque você, na verdade, não precisa do que está aqui. Pelo menos por enquanto. Porque a Queda dos Mutantes também, o que está nos 3 volumes que eu falei para vocês, chamados A Queda dos Mutantes e publicados pela Panini, vai só até a primeira história do próximo número. O resto que está lá já são histórias que não tem nesse encadernado. Então também, se você deixar de comprar no número 22, você teria que voltar a comprar de qualquer jeito. Diferente de outros exemplares, esse número não funciona sozinho, então precisa ter sim o número 20, precisa ter sim o número 22. É bom dar uma lida no que aconteceu antes, as edições que eu citei aqui, ou então ver os vídeos, mas eu sigo recomendando. Agora vamos lá para o resumo completo. Esse exemplar começa com a Força Federal recebendo novos membros. São justamente os personagens derrotados por Tempestade e Wolverine algumas edições atrás, Muralha, Super Sabre e Comando Escarlate. Então eles vão passar a fazer parte da equipe após se entregar para a justiça justamente porque foram derrotados por Wolverine e Tempestade, que os encontraram fazendo justiça com as próprias mãos, mas correndo o risco inclusive de matar inocentes, muitas das vezes. A própria Tempestade foi tomada por uma assassina que estava prestes a ser executada pelos 3 se não soubesse se virar bem e se não recebesse a ajuda do Wolverine no final. Então eles se entregaram e agora fazem parte da equipe. Ao mesmo tempo que isso, em outro lugar, os X-Men se recuperam da luta contra os Carrascos, se recuperam tanto fisicamente quanto mentalmente, né? O Destrutor lutou contra sua amada Polaris, que está possuída pela Maligna. A Madelyne Pryor não encontrou vestígio nenhum do Ciclope, sabe que toda a sua identidade foi apagada dos registros e não entende porque o marido não vem procurá-la e não vem procurar ao filho. Ela não sabe que o Ciclope acha que ela e o filho morreram, né? Então ela não tem essa informação, tá ali entrando em parafuso também. E junto com isso, também no núcleo dos X-Men, mas separado da equipe, nós temos a Tempestade com o Nazé fazendo uma jornada espiritual. Então eles começaram seguindo um caminho aparentemente físico ao deixar o ninho da águia em Dallas, mas eles já entraram no plano espiritual, já enfrentaram alguns demônios na edição passada, são açoitados por mais alguns. A Tempestade fica cada vez mais convicta que o Nazé está certo e que o Ford perdeu o controle. E ela vai se encontrar com ele, no alto da sua montanha de poder, no Wyoming, e num ponto em que os espíritos estão confluindo, que você não sabe se ela está certinho no plano material ou se ela já está num plano intermediário. E ali ela vai ter seu confronto aparentemente final com Forge, manipulada por Nazé, que na verdade é apenas a forma do Nazé, mas o adversário, o grande espírito que o Forge estava impedindo, estava tentando impedir de vir para a nossa realidade, estava usando essa forma para manipular a Tempestade. E dá certo. Por quê? Porque depois de toda essa manipulação, ela vai dar um ataque, inclusive fatal, no peito dele mesmo, e os dois vão cair do alto da montanha. Só que vão sumir durante a queda. E o adversário vai estar livre para começar toda a sua conquista. Os X-Men vão acabar recebendo um alerta, porque Vampira, membro dos X-Men, é filha adotiva de Mística e Sina, e Mística vai conseguir encontrar a Vampira e avisar que a Sina teve uma visão do futuro, visão essa que mostra que os X-Men, se forem a Dallas, vão encontrar a morte. E a Vampira, quando conta isso pro Wolverine, que é o atual líder da equipe, o Wolverine diz o seguinte: olha, Tempestade foi para Dallas. Então, na verdade, se lá existe risco de morte, quem está em risco é a Tempestade e nós devemos socorrê-la. Mas como as visões da Sina são muito boas, tá todo mundo liberado. Só vai para essa missão quem quiser participar, porque ela pode ser só de ida. É claro, todos os X-Men vão para a missão. Todos. Até a Madelyne Pryor, que naquele momento eles acreditavam que era humana e estava ali só socorrida por eles, vai também nessa missão. Então os X-Men partem. E é nesse caminho, partindo ali para socorrer a Tempestade, para descobrir que tipo de morte é essa que os espera em Dallas e para deter qualquer ameaça que venha com essa previsão, os X-Men vão encontrar então o Hulk Cinza. Porque o Hulk, transformado em Hulk Cinza, está procurando o líder, está tentando encontrar bombas gama que os Estados Unidos escondeu durante esse tempo todo. Tá ali junto com o Rick Jones e com o agente Quarterman da SHIELD, ex-agente da SHIELD. Quando ele fica de saco cheio de ficar preso dentro do veículo que eles estão pilotando, resolve sair por aí. O Hulk Cinza é mais inteligente, mas ainda assim é muito impulsivo. Então ele vai dar alguns daqueles super saltos dele para andar mais rápido e para se afastar dos companheiros e vai acabar quase atingindo o Pássaro Negro dos X-Men e depois atingindo de verdade um avião. E aí os X-Men vão socorrer esse avião, vão conseguir salvar a vida das pessoas, mas vão tentar rastrear o que causou isso, né? E também se recuperar, porque o Pássaro Negro está um pouco danificado e eles têm que chegar até Dallas. E o Wolverine vai acabar rastreando primeiro, encontrando o Hulk. Ele até tenta não enfrentar o Hulk, mas não tem jeito. Os dois se enfrentam. Os amigos do Hulk vão encontrá-lo, vão chamar a atenção dos dois, em que pese que eles não viram, mas o Wolverine tentou não lutar com o Hulk o tempo todo. A gente vê os pensamentos dele, ele teve sob controle a maior parte do tempo, é que o Hulk não deu a mesma oportunidade para o Wolverine. Mas aí, depois dessa chamada, o Hulk volta com seus amigos e o Wolverine fica livre para encontrar os X-Men. Os X-Men chegam até Dallas, chegam até o Ninho da Águia, vão encontrar ele deserto, só que a Força Federal, liderada pela Mística e pela Sina,
já sabem que eles foram para lá e sabem, né, por causa da visão da Sina, que eles vão encontrar sua morte. E a vampira faz parte da equipe e eles não querem que a vampira morra de jeito nenhum. Então, qual que é a medida da Força Federal? Dar voz de prisão para os X-Men. Eles são foragidos, procurados pelo governo. A Força Federal é um grupo do governo e enquanto eles estiverem sob custódia, não podem morrer, né? Pelo menos não podem morrer de acordo com o que a Sina teve ali como previsão. Então eles vão até Dallas, lutam contra os X-Men. É uma luta bem difícil para os X-Men, eles são pegos de surpresa. Eles não conhecem todas as habilidades da Força Federal, né? Pelo menos todos os X-Men não conhecem todas as habilidades. Então, por exemplo, a Alison Blair, a Cristal vai ser pega de surpresa pela Espiral, que vai fazer um feitiço, vai prender no rosto dela a máscara da Sina, que não tem espaço para os olhos, porque a Sina é cega. Vai usar uma adaga espiritual para prender, ela não consegue se livrar e não consegue mirar suas rajadas. E não estava esperando isso porque não conhece a Espiral para se defender desse jeito. Do mesmo jeito, vários dos outros X-Men não conhecem Muralha, Comando Escarlate e Super Sabre, que o Wolverine e a Tempestade conheciam, e a Tempestade nem está lá. Então a luta é bem difícil, mas os X-Men conseguem fazer a Mística prisioneira e recuar para dentro do ninho da águia do prédio do Forge, enquanto o resto da Força Federal fica cercando o prédio com a Cristal e a Vampira de prisioneiras. No plano espiritual, a gente vê que a Tempestade e o Forge sobreviveram à queda e o Forge também sobreviveu ao ferimento grave que a Tempestade infligiu nele, manipulada pelo adversário que estava usando a forma do Nazé, e que eles estão se recuperando lá, mas lá o tempo está passando diferente, né? Então lá passaram já alguns dias, o Forge já está melhor, depois vai chegar a passar um ano, porque os dois vão se separar. Lá é um lugar de muita paz, é um lugar que imita o plano terrestre, mas só tem natureza, só tem espíritos bons. Então o Forge não quer vir, ele quer meio que se aposentar por lá, viver com seu amor que é a Tempestade. Só que a Tempestade tem ali um grande peso, né? Ela sabe que o adversário está consumindo o planeta Terra enquanto ela está ali. Então ela vai acabar deixando o Forge e partir numa peregrinação de um ano. Quando ela retorna, ela tomou a decisão, eles devem voltar. O Forge já se preparou para isso. Então a gente vê que ele está com uma perna mecânica bem mais fina. Por quê? Porque ele tirou vários componentes para criar um aparelho. Um aparelho que pode restaurar os poderes da Tempestade, pelo menos em tese, porque ele nunca testou. E um segundo aparelho que, energizado pelos relâmpagos invocados pela Tempestade, vai abrir um portal entre o mundo espiritual e o mundo físico, para levar eles para enfrentar o adversário. Só que não são só esses dois que estão vindo para enfrentar o adversário. Lá na Ilha Muir, o Colossus, que ainda está muito ferido desde o massacre de mutantes, saiu para dar uma volta pela ilha. Com muito autocontrole, ele mantém sua forma humana, a forma não blindada, interage com os meninos ali, que parecem ser legais. Vem os valentões falar mal dos mutantes, os meninos defendem os mutantes, o Colossus acha que está em casa. Só que em determinado momento ele perde o controle, muda para a forma metálica e percebe que apavorou até os meninos, que era a favor dos mutantes. E aí, por conta disso, ele perde um pouco de esperança de dialogar com a humanidade, né? De ter chance de um dia ser aceito, porque aqueles meninos estavam defendendo os X-Men, aí viram ele assumir a forma metálica, só um ficou, e mesmo esse falou, não, eu tô com bastante medo, é diferente, eu tava falando antes de ver você assim pessoalmente e tal. Bem abalado, ele começa a pensar no que ele vai fazer, ele não pode ficar ali deixando o sentimento antimutante piorar, ele tem que fazer parte dos X-Men, ele não pode ficar só se recuperando na Ilha Muir. E aí ele vai encontrar com uma mulher, que na verdade é Roma, uma manifestação de Roma, ela é prisioneira do adversário, mas ela começa ali a interagir com o Colossus para convencê-lo a se juntar aos X-Men em Dallas. Por quê? Porque ele é uma peça no tabuleiro com a qual o adversário não conta. E aí, motivado por essa conversa, pela reação dos meninos, o Colossus liga para a Mansão Xavier, pede ajuda para sua irmã, a teleportadora Iliana Rasputin, e é levado direto para Dallas, onde os mutantes estão. Em Dallas, os eventos iniciados pela chegada do adversário ao nosso plano dimensional começam a surtir efeito. Então a gente vê um sol surgindo no meio da noite e só sobre o ninho da águia e as regiões adjacentes. Seres monstruosos, seres de outros tempos começam a se manifestar. E além dos X-Men e da Força Federal, populares também começam a se organizar para se defender naquela região. E temos ali também 2 jornalistas que estão transmitindo tudo. E esses 2 jornalistas são jornalistas dos quais a gente já falou aqui no canal. E a gente vê que a mulher está mais ressabiada com os mutantes, enquanto o cara está mais admirado com a abnegação deles em lutar pela humanidade que os teme e odeia, inclusive dispostos a morrer. Isso fica bem visível já na primeira etapa do confronto. E acontece que a Força Federal e os X-Men decidem dar uma trégua e começar a ajudar ali as pessoas que estão envolvidas no combate e tentar derrotar o adversário, porque parece ser o único jeito. A Espiral, mesmo assim, não consegue desfazer o feitiço que prende a máscara no rosto da Cristal, isso porque a magia também tá louca ali naquela região por causa da interferência do adversário. Os X-Men ficam bem irritados com isso, mas a Psylocke entra na mente da Espiral e constata, fala, não, ela tá falando a verdade, ela não consegue mesmo desfazer o feitiço por causa da intervenção do adversário. E começa o confronto. Chegam uns índios vindos do Wyoming, índios Cheyenne da tribo do Forge,
para ajudar. Eles estão conversando com o Comando Escarlate para começar a participar do esforço de guerra ali contra o adversário, contra as criaturas trazidas por ele ao nosso plano dimensional, quando eles são mortos por humanos racistas que estavam ali lutando contra os demônios, mas também diziam que não gostavam dos mutantes e atiraram nos indígenas assim que eles chegaram, gratuitamente. O Comando Escarlate fica até horrorizado. E por fim, o Wolverine vê que só tem uma medida, só tem uma alternativa para tudo isso. Os X-Men precisam voltar para dentro do ninho da águia. Eles chegaram a estar lá, saíram, né, quando eles e a Força Federal decidiram dar uma trégua, se juntaram para proteger os civis e até ajudar alguns civis que estavam lutando. Mas agora não tem jeito, a loucura está piorando. Cada hora mais seres místicos surgem, mais seres de outro tempo surgem, e o epicentro de tudo isso é o ninho da águia, então a solução deve estar lá dentro. E os X-Men decidem entrar, a Força Federal fica para trás para continuar ajudando os civis, e os jornalistas decidem gravar então a despedida dos X-Men, porque a cena é enfática, os X-Men vão entrar e vão morrer ao amanhecer. Até a jornalista, Manoli, muda de postura sobre os mutantes, que ela estava desconfiada. O seu companheiro de profissão não confia neles desde o começo, mas ela muda, chora até com a entrada deles. E esse é o momento que também lá no plano espiritual, o Forge e a Tempestade estão iniciando seu retorno para cá, para se juntar aos X-Men que já receberam o reforço do Colossus. E aí a história termina com o adversário se revelando. Ele estava ali se passando por um humano racista, um dos humanos que inclusive atirou nos índios Cheyenne assim que eles chegaram, mas junto com outro grupo de humanos que ele convenceu a ajudá-lo naquele momento. Ele se revela, surge ali usando uma aparência indígena, parece até a aparência do Nazé, mas mais jovem, e se manifesta bem no finzinho da revista. E com a manifestação derradeira do adversário, a gente encerra a saga dos X-Men número 21 da Panini e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o vídeo, aproveitem e se inscrever se ainda não são inscritos, ativem o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.